A boca, ela é uma cavidade aberta, que você pode olhar a qualquer hora do dia, que você pode olhar em qualquer lugar. E poucas as vezes a gente olha para a nossa boca como um todo. E isso pode salvar vidas porque detecta precocemente. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast. Espera aí, é a Iconic Saúde. Estamos de cara nova. Você que não viu, é o primeiro episódio com cara nova e como convidada exclusiva. Então, bem-vindo ao Iconic, a nossa comunidade da saúde. E hoje temos um assunto muito importante. Estou aqui com uma convidada, uma pessoa que eu admiro muito. Estou aqui com a Tessa Botelho. Finalmente, a gente conseguiu. Chegou esse dia. Gente, a Tessa é muita coisa. Eu vou ter que ler aqui um pouquinho, bem resumido, sobre o currículo dela. Ela é graduada em odontologia, mestrado em radiologia e bucomaxilofacial pela UFG, doutorada em patologia bucal pela USP, pós-doutorada em odontologia com ênfase em diagnóstico bucal, coordenadora da pós-graduação em radiologia odontologia da ABO Unifam. É isso? Isso. Muita coisa. Uma dúvida que vai vir para o final, como é que você conseguiu estudar e fazer tudo isso, né? Porque é muita coisa. Tessa, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que é uma correria. E hoje o assunto que nós queremos tratar aqui é falar sobre doenças que acometem normalmente a nossa cavidade bucal. E já tem uma pergunta, né? Doenças de cabeça e pescoço ou cavidade bucal, tem diferença ou é tudo relacionado? Muito boa pergunta. Então, primeiro, eu queria agradecer, Rafa, a oportunidade de estar aqui, de levar conhecimento. Esse assunto é um assunto extremamente importante, que afeta inúmeras pessoas. E para a gente que trabalha diariamente com o diagnóstico dessas doenças que afetam a boca, como dentista que sou, né? O que a gente mais escuta do paciente é: eu não sabia quem cuidava disso, eu não sabia quem procurar. Como é uma alteração que está na boca, mas que não está no dente, eu não sabia se era um dentista, eu não sabia se era um médico, um gastro, por exemplo, se era um otorrino, se era um médico de cabeça e pescoço. Então, o paciente, ele não tem a informação de que existem alterações na boca. A gente está sempre falando de tem que escovar o dente, não pode comer doce, mas a gente esquece de falar que na boca tem inúmeras doenças. E então, para mim, sempre que eu posso levar essa informação, né, eu vou ser esse vetor, faço questão, porque os pacientes, cada dia, têm mais dúvidas sobre a quem procurar e isso atrasa muito o diagnóstico de todas as doenças da boca, né? E quando a gente fala da cabeça e pescoço e da boca, é importante a gente separar algumas regiões anatômicas, vamos dizer assim. A cabeça e o pescoço, ela envolve todo o pescoço, como o próprio nome diz, e toda a cabeça. É uma área de competência médica, né, da cirurgia de cabeça e pescoço, mas é uma área também limítrofe e que existe a atuação de outros profissionais, como eu falei, que é o otorrino, laringologista, né, às vezes um médico gastrologista, né, um gastro, né. E na odontologia, nós temos as alterações que acontecem na cavidade bucal, que envolve o que a gente chama de sistema estomatognático, que é os ossos e a mucosa que reveste a boca, né? E isso é a área de atuação da odontologia. E nós chamamos de alterações da cavidade oral ou da cavidade bucal e do lábio. Interessante que você falou, né, o sistema estomatognático, que muitas pessoas, quando eu comecei a fazer Achei odonto, que é estômago. falava que era em relação a isso, né, mas o que tem a ver, né? Então, dava essa dúvida. Em relação às alterações, né, quais são as mais comuns que pode ter, assim, de doença que acomete? Olha, a primeira coisa que é importante à população e todos os profissionais de saúde, porque às vezes alguns colegas dentistas não sabem reconhecer ou não sabem encaminhar, e alguns colegas médicos também não sabem a quem recorrer quando se deparam com alguma alteração. Então, na boca, nós podemos ter várias causas de doenças que afetam a boca. Nós podemos ter alterações que são infecciosas, doenças contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, doenças dermatológicas, que são doenças que acontecem na pele, mas que podem acontecer na pele da boca, que é a mucosa. Né? Então, nós podemos ter tumores,
lesões císticas, nós podemos ter alterações genéticas. Então, a natureza ela é muito variada. Então, assim, o que causa a doença da boca? É muito complexo ter essa resposta, porque são vários os agentes que podem provocar doenças na boca, né? Desde lesões tumorais a doenças infecciosas, a doenças autoimunes, por exemplo, a doenças sistêmicas que se manifestam na boca e doenças de boca que reverberam pelo corpo, né? Então, quando a gente vai simplificar esse assunto, eu costumo falar assim, que o mais importante é você detectar a aparência de uma alteração que você detecte na boca. Não acho que é tudo normal, né? Então, às vezes, uma mancha, uma ferida, um caroço, um aumento de volume, você pode achar que é uma coisa simples, como uma afta, por exemplo. Isso é uma pintinha. E às vezes pode ser outra coisa. Então, o diagnóstico é a primeira fase. É você detectar a alteração e procurar um profissional que vai te ajudar nesse diagnóstico. E aí, dentro de todo esse leque de agentes causadores, definir o que é realmente a causa para poder fazer um tratamento adequado. Eu tenho uma teoria totalmente minha. Então, como ela é minha, provavelmente ela pode estar errada. Que é, se eu tenho alguma coisa no meu corpo e ele não sumiu em 7 dias... eu vou começar a dar uma olhada. E com uma alteração na boca, por exemplo, eu não sei se é afta, não sei se machuquei comendo uma pipoca, vou correr no médico, ou esses 7 dias seria um bom parâmetro, ou é só da minha cabeça mesmo? Não, você está muito bem. Eu diria que, às vezes, 7 dias é pouco, mas 15 dias é o limite, entendeu? Então, e a gente costuma falar assim, que pode até não sumir, mas que não melhore, que não evolua. Porque, às vezes, a afta pode até durar mais do que 10 dias, por exemplo. Mas ela começou de um jeito e ela está melhorando. Então, esse comportamento, ele sinaliza muita coisa. E qualquer alteração que não melhore, às vezes piore, às vezes aumente, ou às vezes fique do mesmo jeito, mas que você não sabe o que é, 15 dias seria o prazo para você começar a procurar um profissional para estabelecer esse diagnóstico. E a importância, né, do dentista em relação a esse diagnóstico, eu pensei que você falou, todas as pessoas olham para o dentista e já pensam logo em dentes. Mas ali ele consegue ver tudo, né? Uma análise da cavidade bucal que a gente normalmente não consegue ver através do espelho, né? Então, qual a importância também do cirurgião dentista em fazer um bom diagnóstico? Uma anamnese. O cirurgião dentista ele é fundamental no diagnóstico precoce das doenças de boca. Porque o paciente ele vai com muito mais frequência ao dentista ao longo da vida do que ao médico. Não é? Isso é natural, porque a gente tem, às vezes, 32 dentes na boca, né? Então, 32 possibilidades de dar problema, fora todas as outras alterações que podem cometer em outros sítios, como a língua, a bochecha, o assoalho de boca, o palato, o céu da boca, né? Então, o dentista ele tem um papel fundamental na detecção dessa alteração. Porque as alterações usualmente mais graves, Rafa, elas são assintomáticas, o paciente não sente dor. E por isso a importância dele olhar para dentro da boca, quando a gente escova o dente, né? A tendência é a gente escovar o dente e fazer assim para olhar se o dente está limpo. E poucas vezes a gente abre a boca, a gente põe a língua para o lado, a língua para o outro, afasta o lábio. E ali pode ter uma manchinha, uma alteração, um carocinho, uma pinta, que você não sinta dor e você não veja, né? Mas você vai no dentista cuidar do dente, na hora que ele abre, ele vê, né? Então, procurar o dentista para um tratamento de dente mesmo, periodicamente, a cada 6 meses, uma vez ao ano, ajuda na detecção precoce. E ao examinar ou ao escovar, fazer sua higiene matinal, diária e ao longo após as refeições, sempre analisar toda a boca e não apenas os dentes. Ajudem muito a fazer esse diagnóstico precoce. Então, essa seria uma forma da pessoa... não é autodiagnosticar, não, mas é... É um autoexame. É um autoexame. É um autoexame. Isso. E falando de autoexame, eu vou te dar um dado importante aqui, que é o seguinte. Se fala muito de autoexame de mama, por exemplo, do câncer de mama, né? E da importância da mulher, né, conhecer o seu corpo e identificar a presença de pequenos nódulos na mama ou, às vezes, na axila, por exemplo, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está conhecendo o seu corpo e detectando, contribuindo para um diagnóstico precoce. A boca, ela é uma cavidade aberta, que você pode olhar a qualquer hora do dia, que você pode olhar em qualquer lugar.
E poucas as vezes a gente olha para a nossa boca como um todo, né? E isso pode salvar vidas porque detecta precocemente, como eu já disse. Então, se o câncer de boca acontece na boca, que é uma cavidade aberta, que a gente pode olhar a qualquer hora do dia, acaba não sendo muito compreensível por que ele é um câncer tão prevalente. Então, o câncer de boca, hoje, ele é o 5º maior câncer em número de novos casos por ano no Brasil, atingindo uma média de 15 mil novos casos por ano. Nossa. E nesses casos, a grande maioria são detectados em estágios avançados da doença. E em estágios avançados, a sobrevida desses pacientes é de 50% em 5 anos. É uma sobrevida muito baixa. Isso significa, se você descobrir um câncer de boca em um estágio avançado, em 5 anos, metade das pessoas que descobriram já teriam ido a óbito. E uma região onde você pode examinar a qualquer hora do dia e detectar qualquer ferida, qualquer mancha. Tessa, então, o câncer de boca ele é muito frequente? Não, ele não é muito frequente. Mas é importante que a gente diagnostique no início. E lembrar que existem todas aquelas outras doenças que eu falei e que é importante fazer o diagnóstico diferencial. A prevenção, né? Sempre... O diagnóstico precoce, né? Prevenção e diagnóstico precoce ali é a coisa mais importante. Mas em relação à doença, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Existe alguma coisa que é um fator de risco para o câncer de boca? Alguma coisa que você fala, não, eu consigo prevenir se eu evitar isso? E você tocou num assunto extremamente importante, 2 coisas diferentes. Uma coisa é a prevenção, a outra coisa é o diagnóstico precoce. Prevenção é um conjunto de ações que você pode evitar, vamos dizer assim, ou fazer uso para evitar a chance de você ter aquele câncer. Né? O diagnóstico vai nesse autoexame. Isso, o diagnóstico precoce está na chance de você detectar a doença num estágio inicial. Né? Então, assim, quando a gente pensa em prevenção do câncer de boca, ao longo das últimas décadas, sempre se atribuiu o grande vilão do cigarro. Né? Então, não há dúvida que o fumo ele é um principal agente, vamos dizer, promotor e, às vezes, iniciador também do câncer de boca. Então, ele é o vilão, mas ele não é o único. Não é? O câncer ele é uma doença genética. Quando a gente fala que é genética, existe uma série de fatores genéticos que devem estar presentes para que nós possamos entender o porquê que alguns pacientes têm câncer e evoluem de uma forma e outros têm o mesmo câncer e evoluem de outra forma, né? Porque são alterações que o corpo do indivíduo que está acometido pelo câncer, ele é um fator muito importante na forma do desenvolvimento. Então, hoje, a gente não pode culpar apenas o cigarro. Hoje existem fatores diferentes daquele aspecto que a gente aprendeu. O câncer de boca é uma doença de homens acima de 50 anos, fumante. É o que a gente aprendeu, às vezes, na faculdade. Hoje a gente tem visto muitos casos e uma crescente de casos em mulheres jovens não fumantes. Então, detectar essa alteração e entender o comportamento genético do câncer. E um segundo fator que ultimamente foi atribuído a essa alteração foi o HPV, né? Que é o papiloma vírus humano, que é um parasita intracelular e que está intimamente relacionado com câncer de colo de útero. E estudos recentes comprovaram também a presença do HPV como um agente etiológico do câncer de cavidade oral e de orofaringe. Né? Então, são esses os fatores mais importantes. Não podemos mais estigmatizar e entender câncer de boca é só em homem acima de 50 anos e fumante. Não. Ele pode acometer diferentes faixas etárias, apesar de ser mais comum numa faixa etária mais velha. E uma coisa também em relação a fatores de risco, a associação do cigarro com o álcool. Sim. Realmente influencia? Sim, com certeza. Né? Então, assim, você potencializa. Um é o iniciador, o outro é o promotor. Então, o fumo e o álcool potencializam esse fator. E aí você junta com o HPV,
você anexa com outros fatores importantes que hoje estudos mais recentes têm atribuído até a importância de um controle da dieta, entendeu? Não necessariamente que existam alimentos que podem provocar, mas existem alimentos que podem melhorar o sistema imunológico, que podem melhorar o hospedeiro, vamos dizer assim, para que você tenha uma evolução diferente. Então, estudos mais recentes mesmo veem a nutrição, ou seja, a alimentação, como um fator importante a ser considerado, que muitas vezes era negligenciado. Entendi. Assim, já estamos, não sei que episódios que nós estamos, mas estamos próximo ali dos 50, eu acredito. O que dá para resumir em quase todos os podcasts é que alimentação, dormir, atividade física envolve tudo, né? Cuidado, né, Rafa? Cuidado. A população mudou nos últimos anos, o nosso comportamento mudou em diversos aspectos, né? E um aprendizado que eu acho que a pandemia, já que estamos aqui online, né, tenha ficado como uma mudança importante, é que a gente tem que estar cada dia mais atento ao nosso cuidado, né? Ao cuidado com o nosso corpo, aos sinais que ele nos apresente, e não fique sempre esperando para ver se vai melhorar sozinho. Hoje a informação está disponível para qualquer um que busque. Você hoje tem um sintoma diferente, você tem um sinal, a primeira coisa que você faz é ir para a internet. Exatamente. E procurar. É importante que a população entenda que a internet tem informações que são verdadeiras, que são confiáveis, e informações que não são. Às vezes você vai se assustar com algo que não era necessário, e às vezes você vai achar que não é nada, algo que é importante. Então, a gente tem que ter o cuidado na detecção, mas confiar e procurar um diagnóstico preciso antes de deixar para lá os 3 meses, ao invés dos 15 dias, né? Se for só 3 meses, né, Tessa? Aí normalmente, tá fácil, né? Normalmente o que a gente vê é que já chega bem, já tá ali há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Importante que as pessoas associam a gravidade das alterações à dor. Normalmente falam, não estava doendo, vou deixar, não estava doendo, eu vou deixar, né? Então, que fique o sinal que a grande maioria das alterações graves, né, mais agressivas, usualmente são assintomáticas. Não são descobertas em casos exacerbados de dor, né? Então, é o olhar, é o cuidado, é ter atenção, é cuidar da sua alimentação, é dormir bem, é fazer atividade física, né? Mas ficar atento ao seu corpo. Tessa, nós falamos um pouco aqui sobre a incidência de câncer em homens, em mulheres, e também eu queria saber sobre em crianças. Assunto delicado, né? Mas a incidência em crianças, normalmente quando tem, é mais grave ou é igual de adulto? Porque normalmente quando a gente pensa no adulto, a gente vai pensar nos fatores de risco, né? Fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira. Uma criança já não, né? Não teve esse componente ali. Como que é em relação à criança? Assim, quando a gente fala de câncer de boca, né, especificamente, o câncer mais comum é o câncer que a gente chama de carcinoma epidermoide, é o nome dele. É o carcinoma, é o câncer do epitélio que reveste a boca, da mucosa, né? Esse é o mais comum, e esse é frequentemente em pacientes adultos. A gente não vê casos de carcinomas, né, de epitélio de revestimento em crianças. Normalmente, em crianças, são tumores bem mais raros, não são comuns. Às vezes, podem ser alterações sistêmicas que se manifestam na boca. Ou seja, poderia acontecer em qualquer parte do corpo, como, por exemplo, num osso, poderia acontecer no osso da perna, mas acontece no osso da mandíbula, né? Então, são tumores, às vezes, mesenquimais, que a gente chama, que são tumores das estruturas mais profundas e não do epitélio de revestimento. Entendi. Ou, às vezes, alterações de outra natureza que se manifestam na boca, entendeu? Como, por exemplo, sarcomas ou outras alterações e extremamente agressivas, quando são malignas e afetam crianças, né? Mas muito, muito raros, né? Muito raros, não são frequentes tumores malignos em boca. Mas é importante que fique a mensagem de que a gente não tem que ficar com medo e achar que na boca só acontece coisa maligna, não. Acontece muita lesão benigna.
E a grande maioria são benignos. Tem um dado importante que é a mesma coisa da endoscopia, por exemplo. Você sabia que a grande maioria das pessoas, quando faz uma endoscopia, faz uma biópsia ali, né? Naquele ato. E a grande maioria é o quê? É normal. Então, você não faz uma endoscopia porque você acha que está com câncer de estômago, por exemplo, né? Você faz um exame de boca, como um exame da cavidade, vamos dizer assim, do estômago, enfim. Então, na boca, a grande maioria das biópsias e dos achados são lesões benignas, de comportamento tranquilo, quando bem medicado, quando, às vezes, removido, né? Então, não é para apavorar e achar que na boca ou é afta ou é câncer. Tem muita coisa entre uma coisa e outra. E que, às vezes, o tratamento é clínico, com uso de medicação correta, ou, às vezes, o tratamento é cirúrgico, a remoção daquela alteração. E o que normalmente mais aparece, assim, no seu consultório, lá na sua clínica, em relação a doenças na cavidade bucal? O que é o mais comum? Não precisa ser falar assim, tipo de câncer, não. Tá. O que é mais comum são, vamos dizer assim, duas coisas, tá? As alterações mais comuns que a gente vê visualmente na boca são pequenos carocinhos ou aumentos de volume, algumas bolinhas, né? Que são crescimentos, vamos dizer assim, que pode acontecer na língua, no lábio, na bochecha, na gengiva, no palato. Aumentos de volume é o mais frequente, certo? Elas podem ter naturezas diferentes. Umas podem ser tumores, outras podem ser traumáticas, outras podem ser um calinho do aparelho, entendeu? Mas esses crescimentos são as lesões mais frequentes. Quando a gente fala de boca, olhei na boca. E a segunda coisa mais frequente, que é importante também, são os achados incidentais, que são achados sem querer, que são identificados em exames radiográficos para tratar de dente. Então, por exemplo, você vai no dentista hoje e o dentista olha, vê lá se tem cárie, vai fazer uma limpeza e ele pede umas radiografias para você, para ver se tem cárie, se a gengiva está ok. E, às vezes, nessa radiografia aparece alguma alteração. Aparece uma manchinha, um buraquinho, uma cavidade, né? Então, esses achados incidentais, que o paciente não tem sintoma nenhum, ele fez a radiografia para outra coisa, são lesões frequentes, entendeu? E aqui vai uma informação, né? Eu costumo falar demais, se eu estiver falando demais, você me interrompa. É que, assim, às vezes o paciente, quando ele vai no dentista e o dentista pede um exame de imagem, ele fica meio com preguiça de fazer. Ele fala assim, nossa, mas precisa mesmo? Não dá, eu queria só fazer uma limpeza. E aí ele pede um exame e fala, mas, né? E o paciente, ele entende que poderia ser um excesso, né? Aquela solicitação. Então, é extremamente importante que o controle periódico, acompanhado também de radiografias, não que você vai fazer radiografia toda vez que você vai ao dentista, mas com um intervalo considerável, né? Ele pode te ajudar a descobrir, inicialmente, essas alterações que podem estar no osso e você não saber. Existe um dado importante, né, da IADMFR, que é a Academia Americana e Internacional de Radiologia, que recomenda que essa radiografia, que é aquela radiografia que aparece todos os ossos, né, que é aquela radiografia panorâmica, que ela seja feita pelo menos a cada 5 anos, para uma detecção de um achado sem querer em um exame de imagem. Agora, aquelas radiografiazinhas de dente para ver se tem cárie, essa o seu dentista sabe quando solicitar, com certeza, após o exame físico. Então, se você nunca fez uma radiografia panorâmica, ou já fez há 30 anos atrás, tendo dentes ou não tendo dentes, é outra informação. Importante. Né? Às vezes a pessoa fala, eu já uso dentadura, não preciso fazer radiografia porque eu não tenho dente, mas você tem os ossos gnáticos, né? Você tem a maxila e a mandíbula, que são locais que podem ter alterações. Interessante que a gente começou a falar da parte de diagnóstico, além do exame, por exemplo, de panorâmica para achados, existe algum exame que você fala, Rafa, esse aqui, ele é mais indicado em relação se a pessoa está em dúvida, se é um câncer, se é alguma coisa. Isso nós também mencionamos a biópsia, né? Se tem ali um carocinho, a gente faz aquela pequena cirurgia. Mas quais são os exames, assim, padrão, assim, para diagnósticos? Então, assim, como eu falei, a gente tem 2 lesões muito comuns, que são as alterações na boca, que eu vou visualmente identificá-las, e as alterações que são achadas em radiografias, certo? Sim.
essas alterações que são visualmente detectáveis em boca, o diagnóstico normalmente é pela coleta do material, né? Você precisa fazer uma biópsia, retirar um fragmento, ou às vezes toda a alteração, para analisar microscopicamente aquele exame. Não existe um exame, uma fotografia específica ou uma radiografia que vai mostrar a lesão do carocinho, você entendeu? Aquela manchinha, ela não vai aparecer. Visualmente, ela vai ser detectável e tem que coletar material ali, fazer uma pequena cirurgia, tirar um pedacinho para olhar microscopicamente quais são as células ali e fazer o diagnóstico. Já as alterações dos ossos, né, como são detectáveis em radiografias comuns, às vezes você não tem tanto detalhe por causa da sobreposição de imagens. E aí pode necessitar de outros recursos de imagem. E nós temos basicamente 2 extremamente difundidos e um mais recente dentro da área de cabeça e pescoço. O mais difundido, com certeza, é a tomografia computadorizada, que é um exame de imagem que já tem aí quase 60 anos desde a sua descoberta, mas com revoluções em qualidade de imagem, com a inteligência artificial, com outros recursos digitais que surgiram, né? Equipamentos de altíssima resolução que produzem imagens perfeitas da região de interesse, com alto detalhe, por mínima que seja a estrutura. E a ressonância magnética, que é um exame voltado para a avaliação de aumentos de volume ou distúrbios articulares, é um exame de imagem que vai avaliar mais tecidos moles, mais associados a aumentos de volume, inchaços no pescoço, ou nas glândulas parótidas, ou na articulação temporomandibular. Recentemente, o último exame de imagem que tem sido bastante utilizado é a ultrassonografia em face, que é a ultrassonografia que vai analisar a superfície da pele e a musculatura da mímica e todos aqueles tecidos que ficam entre a pele e a musculatura no subcutâneo. Principalmente com os avanços dos procedimentos estéticos de harmonização orofacial, né? Como injeção, às vezes, de produtos, como ácido hialurônico e outros preenchedores, fios e etc. O ultrassom tem sido um exame muito utilizado para detectar esses materiais, para nortear na hora da infusão desses materiais ou da introdução de agulhas em face, para não pegar um vaso, né, um feixe. Então, aquele Focus está sendo utilizado para isso, aquele ultrassom? O portátil? Sim. O ultrassom, assim, os equipamentos de ultrassom, hoje você tem equipamentos de alta frequência portáteis, né? Às vezes que podem transmitir a imagem para o próprio celular, né? Então, muitos profissionais, porque como o ultrassom ele é examinador dependente, muitos profissionais, inclusive, que não são nem radiologistas, mas que usam desse recurso de imagem, tiveram avanços assim muito grandes com a introdução dessa metodologia para dar mais segurança na realização dos procedimentos. É interessante, já que a gente tocou no assunto, né, que é um auxílio para realizar procedimentos e não é para, tipo, fechar um diagnóstico completamente dependente, né? Que às vezes as pessoas tentam fechar um diagnóstico sem ser um radiologista, né? Então... Assim, na verdade, o exame de imagem ele é um exame complementar, seja ele qual for. Isso é importante. Hoje existe uma busca por um diagnóstico baseado em um exame, mas a gente tem que lembrar que o diagnóstico ele faz parte de um raciocínio clínico. Há necessidade de um profissional entender a queixa, entender o sintoma, entender a evolução e buscar a confirmação ou a exclusão daquele diagnóstico por meio de um exame complementar. Esse exame complementar ele pode ser um exame de imagem, ou ele pode ser uma biópsia, ou ele pode ser um exame de sangue, não é? Então, todos esses exames complementares, eles vão ser solicitados a partir de um raciocínio, a partir do profissional pensar, será que é isso? Se for isso, eu vou pedir esse exame e vai vir positivo. Se der negativo, é porque não é aquilo. Então, eu vou pedir outra coisa. Não é? Então, e o paciente, às vezes, ele acha que o exame que está dando o diagnóstico, em alguns casos, sim, o exame vai ser mandatório e ele vai dar o diagnóstico. Mas, em outros casos, a maestria, né, que ter um maestro ali capaz de coletar as informações em todos os âmbitos, é que vai estabelecer o diagnóstico. Ótimo.
E respondendo a pergunta que você começou logo falando do podcast, que as pessoas chegam para você, quem eu devo procurar, né? Além do cirurgião dentista, quando é alguma doença ou alguma alteração, né? Que a pessoa às vezes nem sabe se é uma doença, pode ser só uma alteração na cavidade bucal. Quem mais normalmente faz parte ali de uma... Existe uma equipe multidisciplinar que pode auxiliar ou não? O cirurgião dentista é o único que faz. Não, que isso. Mas esse assunto é bem importante, porque o que acontece? O paciente, ele não sabe quem ele procura, certo? Uhum. Então, às vezes, ele vai naqueles profissionais que eu citei, que é o otorrino, ou às vezes um gastro, ou às vezes um dermatologista, às vezes, por exemplo, se foi uma lesão perto do lábio, na pele perioral, por exemplo, ele acaba indo em algum desses profissionais. A facilidade do dentista é o manuseio da alteração da boca e, se necessário, coletar material. Porque o dentista é o que está acostumado a fazer, por exemplo, anestesias dentro da boca. Uhum. Então, se você tem uma manchinha, um caroço, uma ferida, alguma coisa dentro da boca, você vai ter que anestesiar, você vai ter que afastar a língua, você vai ter que ter um aspirador, você vai ter que ter aqueles recursos ali na mão para poder fazer aqueles procedimentos, né? Então, o dentista ele é o mais fácil para colher o material, para identificar aquela alteração e buscar aquela coleta, entendeu? Uhum. Agora, é importante que a população saiba que pode ser necessário um tratamento multidisciplinar. Por exemplo, se o paciente tem uma doença autoimune, né? Ele tem um pênfigo vulgar, que é uma doença autoimune bastante conhecida, né? Ele é uma doença sistêmica, mas às vezes a única manifestação que o paciente vai ter é uma ferida na boca, uma sensação de descamação, né? Então ele vai no dentista, o dentista coleta o material e faz o diagnóstico, que é uma alteração, por exemplo, de pênfigo vulgar. Uhum. Vai ser necessário um tratamento sistêmico desse paciente, com uma medicação que vai ter uma influência sistêmica. Às vezes ele pode ter alterações em pele, que o dentista não vai examinar a pele do dorso, não vai examinar o paciente como um todo. Então, nesses casos, o tratamento, juntamente com o médico, é fundamental. Uhum. Então, eu dei o exemplo de uma doença, mas existem outras doenças que você vai tratar junto com o dermatologista, junto com o reumatologista, né? E nos casos onde se faz uma biópsia e o diagnóstico é de doença maligna, ou seja, é câncer, o profissional e o único profissional habilitado para tratar esse paciente é o cirurgião de cabeça e pescoço, é um médico, né? O que o médico vai fazer? Ele vai analisar se o caso é cirúrgico, se vai precisar remover aquela lesão ou aquela área afetada, né? E, se for necessário, tratamentos adjuvantes, como a quimioterapia e a radioterapia. Então, o dentista não trata lesões malignas, ele faz diagnóstico. Uma vez detectada a malignidade, é encaminhado para o médico, sempre. Agora, se for lesão benigna, aí o dentista, que tenha experiência e formação na área do diagnóstico, ele pode conduzir o tratamento por completo desse paciente. Até porque é interessante que existe, assim como existem diferentes especialidades médicas, existem diferentes especialidades odontológicas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um implante, eu vou no implantodontista. Eu quero fazer um canal, eu vou no endodontista. Se eu tô com uma lesão, eu procuro quem? Você procura o estomatologista, né? A estomatologia, que é a especialidade da odontologia, que cuida das doenças da boca. Estômato, né? É diferente de estômago. E estômato é a cavidade oral. Estomatologia é a especialidade da odontologia que cuida das doenças da boca, que faz esse diagnóstico. E uma vez visualmente detectada, se for coletado o material e precisar olhar no microscópio, aí existe a especialidade de patologia oral, que é quem vai olhar no microscópio para identificar qual é aquela doença, qual é aquele tumor, qual é aquela peça. Olhar essa parte mais das células ali, né? Exatamente. E existe algum desenvolvimento tecnológico que está surgindo aí, ou que a gente falou agora um pouco da parte da ultrassom, né? Ou para diagnóstico, ou para tratamento? Sim. Por exemplo, não é tão recente, tão novo, mas a laser terapia ou a terapia fotodinâmica, que são tratamentos clínicos com uso da luz, né? Infravermelho ou vermelho, né?
são terapias que vieram para somar no tratamento dessas doenças. Então, às vezes, algumas feridas, algumas lesões que podem até ser naturais da doença ou consequência do tratamento, por exemplo, de uma quimioterapia ou da radioterapia, o laser ajuda muito a cicatrizar essas feridas, a melhorar o tratamento. Mas, mais uma vez, é importante que o diagnóstico seja bem feito. Às vezes o paciente tem uma ferida, vou usar o exemplo que eu acabei de falar, e às vezes ele está fazendo laser achando que é uma afta e às vezes é um pênfigo, né, que é uma doença sistêmica. Então, um profissional que vai juntar essas informações, entender da importância de coleta ou não do material e indicar qual o arsenal que vai ser utilizado é que é o fundamental. E assim, sendo mais descontraída, Rafa, é muito frustrante. Né? Então, para a gente que trabalha, você falou um pouco da minha formação acadêmica, né, como professora, mas eu atuo clinicamente também no atendimento de pacientes e é muito frustrante. Você está de frente com o paciente e a primeira coisa que ele pergunta, ele fala: por que ninguém me falou que eu tinha que só procurar um dentista ou que eu tinha que procurar um estomatologista, né? Ou um patologista oral? Eu nem sabia que existia essa especialidade. Então, o paciente, ele fica à mercê, né? Ele fica inseguro, ele não sabe quem ele realmente procura. Então, a gente não levar essa informação, e ninguém faz odontologia porque quer cuidar de doenças, são poucos, né? Eu brinco que na minha família, minha mãe fala: o que adianta ter uma filha dentista se quando eu tenho um problema no dente ela não cuida, né? Então, essa parte de doenças da boca, ela é um desafio, é um desafio diário, porque a gente tem que sempre ficar ali meio Sherlock Holmes, né, pensando o que será que é aquilo, o que eu vou fazer para diagnosticar. Mas ver o paciente assim, decepcionado de não saber quem procurar é muito triste, porque isso muda, como eu falei, o prognóstico, isso muda a realidade completa do tratamento, se for tardio o caso. Esses dias mesmo recebi uma mensagem de um amigo e ele falou assim: eu tô com a língua toda branca e aí eu não sei o que eu faço. Eu falei assim: é no estômago, né? Dá uma olhada, mas o que é estômago? Onde que é? Me dá um número. Então, assim, realmente existe essa falta de informação na população geral. E olha que eu tô falando de alguém que é estudado, que é formado, O próprio dentista, ele acaba esquecendo, né? Então, eu fui professora, né? E diretora. Minha professora, aí, inclusive. Tá vendo? Então, eu fui diretora de universidade durante 20 anos. Então, por lá se passaram inúmeros profissionais que se formaram por lá, né? Sou professora até hoje. Então, eu tenho 30 anos de formada, 25 anos, mais de 25, na verdade, de docência. E se a gente for pegar assim, cada turma, quantos estomatologistas saem? Às vezes passam 5 anos, 8 anos, que não tem um dentista que resolve ser estomatologista ou patologista oral. Então, mas existe essa especialidade. Em Goiânia existem vários profissionais. O que falta é a informação. Então, para o paciente saber que a estomatologia é uma especialidade da odontologia que faz diagnóstico de doenças da boca, que a patologia oral é uma especialidade da odontologia que faz diagnóstico de doenças da boca. É importante que a gente fale isso quantas e quantas vezes, né? No digital se brinca falando que a gente tem que falar a mesma coisa várias e várias vezes, porque a gente nunca sabe quando que o paciente vai ver, quando que a pessoa vai ver, chegando. Não é? Então, eu acho que essa informação ela tem que ser falada, para ela ter um alcance maior. Nós vamos ter esse ano, agora em julho, semana que vem, o aniversário de 50 anos da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, que é a SOBEP. É uma das sociedades mais antigas das especialidades odontológicas, né? E é uma sociedade que reúne todos os profissionais estomatologistas e patologistas orais do Brasil, né? Então, um congresso desse vão quantas pessoas, né? Então,
Não são muitos. Já respondendo, para quem ficou na dúvida, não são tantos muitos, assim. mas são profissionais extremamente estudiosos. Eu diria que... Tem que ser, porque o tamanho do livro de patologia do Neville não dá para... Então, assim, o estomatologista, o investigador, ele é um estudioso, ele gosta do desafio, ele gosta de ajudar, ele gosta de assumir o problema e resolver o problema. Esse é o perfil do profissional que atua nessa área. Então, que a população tenha acesso a essa informação, né? Muito bom. Tessa, tem mais uma pergunta aqui para você, que é o nosso quadro Mito ou Verdade. Mito ou Verdade é aquele bate-bola, jogo rápido. Então, a primeira pergunta. Você respondeu essa. Nossa, eu tô achando que eu tô muito formal aqui. É cara de professora, fica dando aula, né? Não fica batendo um papo. Pois é, muito séria, é né? porque eu não comecei falando que surgiu de Conversa de Boteco podcast, né? Ah, entende? Conversa de boteco. Então vou relaxar Faltou a produção não trouxe a cerveja nos copos, vou relaxar aqui um pouquinho. Eu tava tensa aqui, achando que eu tava dando aula numa palestra, num congresso para 5.000 pessoas. Não, vou ficar tranquila. A primeira, né, vou refazê-la aqui. O câncer de cabeça e pescoço é mais comum em homens do que mulheres. Você trouxe aquela explicação, assim, da alteração que está tendo hoje, mas de forma, assim, mais sintetizada. É mito ou verdade, se você pudesse responder? É verdade. É mais comum em homens do que em mulheres. Esses dados estão mudando, mas é mais comum em homens. Mas é importante você entender que câncer de cabeça e pescoço envolve tireoide, tá? Então, quando a gente fala de boca, câncer de boca, envolve o câncer de cavidade oral, né? Que é língua, soalho e etc. E o câncer de lábio, que é o que ocorre pela exposição solar. Então, nós temos uma frequência maior de homens que fumam, uma frequência maior de homens que trabalham ao sol, né? Então... isso de homens que fumam e bebem, né, que tem mais exposição a HPV. Então, é mais comum, sim, em homens. Mito ou verdade? Uma boa higiene bucal não tem relação com a prevenção de câncer de cavidade bucal. Tem relação? Não tem relação? Se a gente for falar só de escovação, ou seja, a sujeira, ela não provoca câncer. Né? Mas a sujeira pode mascarar ou piorar um aspecto que às vezes vai atrapalhar no diagnóstico. Interessante. Então é importante caprichar na escovação. Mito ou verdade? O uso de protetor labial pode prevenir um câncer. Verdade. E deve ser utilizado, protetor labial. Porque o câncer de lábio, ele tem a sua etiologia provocada pelo raio ultravioleta, ou seja, pela exposição solar. Principalmente, é óbvio, né, pela incidência no lábio inferior. Então, o uso de protetor labial, né, e fator de proteção alto, não é manteiga de cacau, não, tá? É protetor labial, ele é recomendado para exposições solares, né? O uso de chapéu de abas largas. E a gente tem que cuidar da pele também, né? Então, além do lábio, a gente tem uma exposição também a um câncer de pele, pela exposição solar direta, sem protetor. Como a boca é diferente, o protetor é outro. Não adianta, não pode passar o protetor da pele no lábio, não. É um próprio. É um próprio, como se fosse um bastão, né? Um batonzinho. Mas é um protetor solar. Aquele que deixa a boca toda branca, né? Não, ele é transparente. Tem transparente, que eu comprei, não ficou todo branco. Não, falei, tem transparente, tem até de cor, entendeu? Ah, legal. Então, usar um protetor solar de fator de proteção mais alto, né? Que é um protetor labial, em forma de bastão, mas é protetor. Ótimo. Então, assim, eu fiquei com uma curiosidade muito grande. Você estava falando sobre a quantidade tão pequena de profissionais que vão para essa área. O que deu para você ir para essa área? Tipo assim, não imagina uma criança acordando e falar, nossa, eu vou virar estômago, pato. Nem eu. Então, assim, isso é para contar essa história mesmo? É para contar. Então tá bom. Então, assim, o que acontece? Na verdade, eu caí na odontologia por acaso, né, Rafa? Então, assim, já que agora a sessão bate-papo, vou relaxar, né, para contar. Então, assim, eu caí na odontologia por acaso. Eu fui atleta profissional
E eu queria fazer educação física, mas a minha mãe não deixou. Ela falou que educação física eu não podia porque eu ia virar professora. Olha aí. Olha aí. Né? E aí eu peguei e falei, então eu vou fazer odontologia. Ela falou, odontologia pode. E o que eu virei? Professora, né? Mas dentro da odontologia, quando eu comecei a Tô fazer... com dó da sua mãe, queria uma dentista, poxa. Minha mãe não acerta uma, meu filho. Não é? Ela não tem uma dentista na família, eu virei professora. Mas, assim, quando eu entrei na odontologia, né, a odontologia me encantou. Eu sou apaixonada pela odontologia, é uma profissão belíssima, que tem inúmeras especialidades, e eu gostava de tudo. Uhum. Mas eu me encantei primeiro pela cirurgia. Eu gostava de operar, né? Então, eu gostava de cortar, suturar, eu gostava muito de operar e tive uma formação na cirurgia. Só que na vivência na cirurgia, que envolve outras cirurgias, né? Que envolve o trauma, que envolve a cirurgia do siso, né? Extração de dentes. Mais para a área de bucomaxilo. Da bucomaxilo. Então, na área da cirurgia, os procedimentos, eles são repetitivos, né? Você vai tirar um dente, anestesia, corta, incisa. Então, o procedimento era repetitivo. E quando aparecia um paciente que tinha que fazer uma cirurgia, mas que era uma biópsia, que era um tumor, uma suspeita de tumor, eu via que o comportamento do paciente era diferente. Ele era um paciente que me dava vontade de acolhê-lo, de poder explicar para ele direito o que é que ele tem, porque ele chegava com tantas dúvidas e com tanto medo. Vulnerável. Vulnerável, era essa palavra que eu estava procurando. E vulnerável. O paciente, você fala para ele, eu tenho que fazer uma biópsia, ele já começa a pensar que aquilo ali vai ser câncer. Né? E biópsia, gente, é um exame como qualquer outro. É uma coleta de tecido. Você faz biópsia, como eu falei, numa endoscopia. Né? Você faz biópsia quando você tira uma pinta no dermatologista. Isso é uma biópsia. Então, a gente não precisa mistificar, né, uma biópsia, achar que sempre quando faz biópsia é porque acha que é câncer. Enfim, então eu achava aquele paciente mais vulnerável, então eu gostava daquele cuidado, né? E ele se entregava ao que a gente estava ali para falar, né, atentamente. Então, dentro da cirurgia, eu comecei a gostar mais das cirurgias dos tumores. E por isso eu acabei indo para a área de diagnóstico. E aí comecei com a radiologia, né, para agregar na cirurgia. Né? Eu vou ver a imagem, porque aí eu vou entender melhor a imagem para fazer um melhor diagnóstico, para operar melhor. E aí, da radiologia, eu fui para a patologia, para ver a microscopia, para ver o aspecto clínico, para ver a estomatologia. Né? Então... Se você me perguntar hoje por que eu escolhi a estomatologia, ou a patologia, as áreas de diagnóstico, que hoje eu acabo atuando, né? Eu sou especialista em radiologia e patologia, mas sou estomatologista de ofício, vamos dizer assim, da minha rotina clínica. O que me motivou, e eu acho que é o que me motiva diariamente. E aí, a minha mãe não conseguiu tirar de mim lá da educação física e do esporte, né? Que é o desafio. É o desafio em querer ser melhor, em ser uma solução, em tentar trazer algo diferente e saber que você não vai ter uma rotina, que cada caso vai ser um caso diferente e que vai ser desafiador. Então, eu acho que hoje, pensando ao longo dos meus 50 anos, né, o que faz eu escolher as áreas do diagnóstico e ser tão feliz assim nessa área é saber que você está ali para ajudar e desafiado a cada caso em ter a expectativa de melhora do paciente com aquele caso. Cada pessoa que passa ali, certamente é uma história que vai deixando ali, né? E você marca a vida da pessoa ali, com certeza. Assim, é só agradecer. Você ter a oportunidade de fazer essa diferença, né? De ter um olhar de cuidado, de poder olhar com atenção, eu acho que isso aí não tem nada que pague isso. Isso é uma coisa muito, muito pessoal mesmo. Então, e desafiador. Você tem que gostar de estudar, você não pode... Você me perguntou antes, né? Falou, livro, filme, o que você faz? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Então, a gente é movido pelo desafio. E falar assim, isso não vai dar certo... É difícil falar isso para mim. E foi o que eu escutei na minha faculdade inteira. Então, que fique aqui um exemplo para as pessoas, para os dentistas, né? Que a estomatologia, a patologia, a radiologia, que são as áreas do diagnóstico, são especialidades maravilhosas, né? E são rentáveis também, né?
Que as pessoas falam, porque quando eu fazia faculdade e estava me instigada às áreas do diagnóstico, os próprios professores falavam, não, mas isso aí isso aí não dá dinheiro, não. Isso daí faz implante, faz orto, né? Porque ninguém tem doença na boca. Eu sempre escutei isso. É muito pouco as pessoas que têm. E hoje, né, sendo responsável por um centro, né, há poucos anos eu montei um centro de diagnóstico, que é a Imagem Dental, que é um centro de diagnóstico integrado. Lá a gente faz a patologia, a radiologia e estômago. E toda a vida, ao longo desses 30 anos de formado, toda vez que eu falava assim, vamos montar um centro de diagnóstico, todo mundo falava assim, esse trem não vai ter certo, porque ninguém tem doença na boca. E hoje nós estamos aí com 5 anos, 6 anos de projeto de clínica, com 2 unidades, a segunda há poucos anos, 2 anos e meio. E a quantidade de pacientes que a gente já atendeu nesse período me mostra que, na verdade, existem muitas pessoas com muitos problemas, com muitas alterações de boca. Não estou falando que são graves. Às vezes são coisas à toa, que vai sarar até sozinho. Mas que ele queria um olhar. Ele queria alguém para olhar e falar, fica tranquila, isso não é nada. Ou para falar, isso precisa fazer uma biópsia, mas nós vamos fazer. E você vai ter o diagnóstico mais rápido. Então, esse paciente existe. E hoje ele não sabe onde que ele procura. E, infelizmente, ele está lotando hospitais, às vezes, com lesões bastante grandes, porque não tiveram oportunidade antes. Então, foi isso que me motivou. E isso que me motiva a cada dia. E o que te motivou a falar assim, vou empreender e abrir uma clínica com uma visão totalmente, assim, porque é totalmente fora da curva, né? A área já é, mas falar, vou arriscar e vou criar uma clínica. Precisa ter muita coragem. Rafa, o que aconteceu? Como a gente falou, eu fui professora e sou professora até hoje, né? Mas eu trabalhei na gestão acadêmica, eu trabalhava como diretora da faculdade e como professora de graduação no curso de odontologia. E fui muito feliz. Tenho muitos filhos até hoje e que com muito carinho me recordo de quase todos eles, para não dizer todos, porque eu tenho uma memória boa, né? Tem uma memória muito boa. Então, depois de 20 anos nisso, o desafio acabou, né? Então, eu já sabia como fazer, eu já tinha um bom resultado, os alunos eram bem formados. Hoje eu tenho ex-alunos que são profissionais de destaque nacional e, às vezes, internacional. Isso me enche de orgulho, né? E quero que eles fiquem muito bem e felizes com a profissão que eles escolheram. Mas o desafio era aquilo, virou uma rotina, né? De estar sempre ali, olhando nota, verificando, fazendo horário, né? E, ao mesmo tempo, eu ouvia aquele olhar, vamos dizer assim, de sempre querer devolver para a sociedade tudo aquilo que eu estudei. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado. E o paciente que tinha um problema, ele não quer ir na faculdade, às vezes. Ou ele nem sabe que faculdade que ele vai. Ele quer saber onde que ele procura no Google e ele acha aquele profissional. Exatamente. E eu não me sentia verdadeiramente devolvendo ou estando acessível da sociedade para que eu pudesse, depois de todo esse estudo, eu como outros colegas, né? Eu falo eu, mas não sou eu sozinha, né? Que a gente tivesse acessível para a população. E aí, em 2019, né? Eu, na véspera da pandemia, olha que sorte. Olha que tempo, né? bom, hein? Que tá. Na véspera da pandemia, eu resolvi pedir demissão da faculdade, né? E me desligar. Olha que bênção, né? Que se eu tivesse como diretora na época da pandemia, eu infartava, né? Porque é aula online, o que eu faço? Volta, fecha. Então, aquilo ali foi um start. E esse start ele foi digerido por 2 anos, não foi tão fácil, né? Em 2017, o Neville, que você citou, que é uma referência mundial do diagnóstico, o meu pós-doutorado, eu fiquei com ele, lá em Charleston, na Carolina do Sul. E ele foi inspirador, porque ele atua clinicamente e ele falava exatamente o que eu sempre achava que era verdade, mas ninguém falava. Ele falava, as pessoas querem saber onde buscam atendimento, a gente estuda para devolver para a sociedade. Não adianta ficar só escrevendo artigo e desenvolvendo a ciência, que é extremamente importante. Tem que existir o cientista, mas tem que existir o profissional capacitado à disposição para que o paciente saiba onde procurar. Então, eu diria que o que fez isso para empreender foi, sem dúvida, a influência dessa oportunidade de vivenciar o dia a dia do Neville, né? Brad Neville, nos Estados Unidos.
E depois, motivada pelo desafio, falar, chegou a minha hora, eu vou fazer isso. Juntei um grupo de amigos, né, que trabalhava nessa área também do diagnóstico, né? Cláudio Maranhão, que é estomatologista, a Inara, que é radiologista, a Geisa Badawi, que é especialista na área de suporte oncológico e laser terapia, a Maria Caldas, que é radiologista, todos doutores, todos professores, mas que todos dispostos a quererem devolver à sociedade o que tinham aprendido de experiência ao longo de todos esses anos. Todos profissionais com mais de 20 anos de formados, professor Rodrigo, da radiologia. E aí eu resolvi capitanear esse grupo, né? Empreender, investir, montar, a partir de uma oportunidade que surgiu, da aquisição de uma clínica que já existia, e empreender, e com isso a gente foi crescendo, montamos 1, 2 unidades, 3 unidades, né? E sempre tentando alcançar esse diagnóstico completo, né? Então, eu sou uma defensora árdua do diagnóstico, uma pessoa que sempre vai estar falando que o paciente precisa é de um bom tratamento, com certeza, mas para que o tratamento seja bem feito, ele precisa de um bom diagnóstico, né? Ótimo, muito bom saber da sua história. E agora, rapidamente, para a gente ir finalizando, para eu não poupar muito seu tempo. A parte do rapidamente é que eu não estou conseguindo cumprir. Não, né? Esse é o meu horário, eu estou por conta. Eu acredito muito que filmes, embora você já falou que não lê, não assiste filme, não assiste série, mas eu acredito que filmes marcam muito e dizem muito sobre nós. Mas tem algum filme que você fala assim, poxa, se eu pudesse assistir um filme de novo, já que você não tem tempo, eu não vou falar pro resto da sua vida que você não assiste, mas se pudesse assistir um filme de novo que você já assistiu, qual seria ele, Tessa? Ai, você me pegou Essa agora. foi a pergunta mais difícil que eu Não, fiz a mais até difícil. aqui. Vamos falar de câncer, vamos falar de fatores epidemiológicos. Então, assim, eu não vou te falar que o filme, ele me marcou, porque o cinema, para mim, o filme é uma oportunidade de desligar um pouco, né? Então, eu deixo muito mais a curadoria para o meu esposo, que é um ávido admirador do cinema. E é difícil ter um filme que me marque, sabe? Mas eu vou trazer para um autor que não é de um filme, né? Mas que tem a ver com o desafio, que é um livro assim extremamente antigo, mas que tem um filme sobre ele, que ninguém assistiu com certeza, né? Que é do autor Richard Beck, que é o Fernão Capelo Gaivota. Então, é uma história de uma gaivota que queria alçar planos futuros, né? E alçar voos diferentes. Então, hoje existe esse filme, mas na época eu li o livro e foi marcante. Foi bastante marcante nas minhas escolhas ao longo da vida. Vou assistir. Galera do cinema já assistiu? Os estudantes de cinema ali? Não, eles não eram nem nascidos, entendeu? Mas é porque, como eu disse, ele foi uma adaptação do filme, do livro, né? Então, o livro, né, que o autor é o Richard Beck, ele tem alguns livros nessa mesma pegada, vamos dizer assim, que é também um outro livro chamado de Ilusões, desse mesmo autor, que é o Richard Beck. Esses dois têm versões no cinema, mas muito tupiniquins, nada hollywoodiano, né? Nada que tenha saído na grande mídia do cinema, mas que traz uma mensagem extremamente importante de que você tem que acreditar no que você quer, né? E nas suas convicções. Eu acho que é isso. É você acreditar que é possível, né? Então, eu sou carioca, não tenho nenhum dentista na família, né? Fui a primeira pessoa dentro da minha família, no meu reduto, a ter um curso superior. Não sou de Goiânia, não tenho um tio morando em Goiânia, não tenho um primo, não é? E você fazer essas escolhas, às vezes sozinho, sem nenhuma orientação, e acreditar que é possível, é a mensagem desse livro. Então, fica a dica aí. Entendi. Tessa, e você, assim, não sei se você sabe, teve um momento que você marcou muito minha vida. Eu tinha acabado de sofrer a lesão do braço. E eu fui lá na faculdade e aí você falou assim, o que você está fazendo? Tá trabalhando? Eu falei, não, fiquei com a deficiência no braço. E agora, não sei o que eu vou fazer mais, minha vida acabou. E você, não, acabou não. Acabou não, vamos lá, ó, pra cima, tira essa energia. Então, assim, foi muito interessante que foi ali,
você tava, né, diretora ali da faculdade, cheio de coisa, você parou ali. Um dia que eu tava numa bad, cara, e você gastou ali uma meia hora comigo, aí eu saí assim e falei, e você falou, não, já entra pra rádio ali, vai fazer fica um tempo, né? no estágio, fiquei lá com a Inara e tal. E assim, foi aquela vibe assim, ok, vamos sair dessa deprê, vamos nessa. Então, assim, de diferentes formas você tem essa energia boa de mudar, assim, a vida das pessoas e nunca vi, assim, um tempo ruim, assim, com você, não. Você é sempre essa energia positiva, é bom, anima, né? Qualquer pessoa tá assim, vamos nessa, vai dar certo. Então, queria te agradecer por isso que eu não tive tempo de agradecer antes. Não. E para agradecer também sua presença, nós temos o Momento Mustache, ninguém vai aparecer com bigodinho aqui. Do nosso apoiador, agradecendo a sua presença aqui. Obrigada, muito obrigada. Pode abrir? Pode abrir. Olha. Mas antes de abrir, eu vou falar o seguinte, ó. Como diria o meu esposo, ele fala, eu sou um otimista irritante. Então, assim, eu acredito que se hoje está ruim, amanhã pode melhorar. Então, a gente tem que sempre agradecer, né? Que podia estar tão pior, não é? Então, a gente tem que sempre pensar que podia estar melhor. Então, se de alguma forma, né? E foi autenticamente verdadeiro e sempre verdadeiro, eu não consigo fingir, né? Eu pude trazer uma energia melhor para você. E hoje fico muito feliz. Ó. Eu não estava errada, tá vendo? Ó, a gente tem que ter um passo para frente. A gente tem que pensar em alguma coisa que a gente gosta, algo que nos dê paixão, que nos motive a acordar todo dia de manhã. E todo mundo tem alguma coisa que gosta. Então, se hoje você não pode fazer o que você fazia, eu sou dentista e eu não posso mais clinicar. Você pode ser radiologista, você pode ser empreendedor, você pode montar uma clínica, você pode gerir, você pode dar aula, você pode fazer um monte de coisa, né? E na vida é assim, às vezes você não pode fazer uma coisa, mas você vai achar outra coisa para você fazer. Então, isso é o que me levanta todos os dias, isso que faz eu conseguir ficar 24 horas no 12, né? Olha, pensando sempre juntos. Que chique, adorei, ó. Muitíssimo obrigada, Rafa. Que isso. Valeu. Muitíssimo obrigada. Espero ter acrescentado. Nossa, aí. Demais. E para você que ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E aqui embaixo também tem as redes sociais aqui da Tessa, da Imagem Dental. Se você é de Goiânia, você tem um privilégio de ter clínica aqui também para um diagnóstico. Enfim, tem tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E até a próxima. Tchau. Obrigada.